Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, nesta noite de quarta-feira. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Provérbios, Provérbios de Salomão, onde a gente aprende sobre sabedoria, sobre o que devemos fazer, o que não devemos fazer, com orientação na palavra de Deus. Olha só que bacana. Não sei se vocês perceberam aí, a gente ficou um pouquinho ausente nessa semana, mas nós estamos aqui com o nosso estudo, tudo certinho, para a gente passar aqui para vocês esse resumão desses capítulos que nós não meditamos juntinhos aqui. Eu estudei do lado de cá, mas eu não consegui vir aqui para vocês no ao vivo e a gente passar e meditar juntos. Então hoje a gente vai fazer isso de uma forma muito especial. Você que está acompanhando nossos estudos, perdeu alguma das lives, volta lá no feed e assiste. Tem muita coisa bacana, tem aula dinâmica, aula no Flipchart, aula com caça-palavras. Foi muito legal. Hoje a gente vai fazer o estudo de uma forma mais corrida aqui, né? Eu vou lendo os tópicos para vocês. Fiz um resumão dos capítulos 15 ao 19. Hoje nós estudaríamos somente o 19, mas como nós ficamos aí esses dias, essa janelinha aí, né? Então a gente vai fazer um resumão. E esses capítulos, como eu tinha falado para vocês, são aqueles conselhos que ele reforça, né? Então ele fala um pouquinho sobre ajudar o necessitado, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o pensar, sobre o agir, sobre as atitudes do tolo, né, do ímpio, que não segue os caminhos do Senhor e suas consequências. Fala um pouquinho sobre os governantes, como devem ser as atitudes de um bom governo para que conduza uma nação, né, da melhor maneira possível, com justiça, com retidão. Então ele dá um apanhado aí de conselhos e ele reforça algumas coisas sobre correção dos filhos e tal. Então a gente vai fazer esse apanhado geral, esse resumão. Quando eu venho trazer aqui para vocês, eu já estudei 3 versões. Então eu pego a versão mais tradicional, uma mais na linguagem de hoje, e comparando com a nova versão internacional, que é o mais novo, sinônimos de palavras e tudo, né? Que eles fazem essa tradução, vamos dizer assim, dessa versão internacional. Então a gente faz essa análise e tenta fazer um agrupamento da melhor forma que fique fácil para vocês entenderem, para que a gente absorva. E como eu sempre falo, quando eu venho aqui, né, meditar com vocês, passar essas palavras, eu estou aprendendo. Então eu estou aprendendo muito com os provérbios. Já tinha lido, são versículos que a gente lê corriqueiramente, às vezes pega uma frase em algum presentinho ou em algum marcador de livro, mas você parar para meditar, ler cada capítulo e aprender, eu tenho aprendido realmente preciosidades. E pelo fato dele reforçar, em cada capítulo ele vem e reforça aquela mensagem, aquilo vai ficando cada vez mais latente na nossa mente e no nosso dia a dia, né? Aconteceram fatos aí nesses dias, do final de semana para cá, e quando eu estava estudando, eu pude refletir e já tentar corrigir algumas atitudes ali com base no que eu estava lendo. E mesmo sendo contrário, porque não é o desejo da gente fazer aquilo naquela hora, mexe com a sua carne, com o seu ego, né, com a sua personalidade humana ali. Então você está lendo o que o Senhor conduz, qual é a ordem, o que tem que ser feito, mas ali na sua prática você está fazendo ao contrário, o oposto. E você ter que voltar atrás, se redimir e corrigir ali aquela atitude naquele momento é um tanto difícil, é um tanto desafiador, mas não é impossível. Porque se ele deixou escrito é porque é para todos, e se estamos aqui é porque a gente consegue, né? Ele reforça um pouquinho aqui sobre preguiça e tal, então ele reforça sobre tudo, né? Sobre a palavra, como falar com os filhos como agir com seus pais. Então, assim, são atitudes que se você estiver estudando diariamente, você vai conseguir lembrar, vai conseguir reter esse estudo, e principalmente você que anota, né? Que volta lá e anota. Então, no seu dia a dia ali, por mais que você tenha raiva de alguém, que você vá fazer um comentário, ou uma fofoca, ou uma intriga ali na família, alguma coisa você vai lembrar. Você vai falar, aquele provérbios eu estudei, a Virgínia passou aquele estudo, e realmente a orientação bíblica é outra. Então, se você está fazendo ao contrário, você vai ter um resultado oposto, né, ao que você gostaria, ao que você desejava ali. Então, é muito legal. Então, eu tenho aprendido muito, estou aprendendo muito, lido bastante, então a gente vai estudar hoje. Então, vamos começar aqui no nosso resumão
do capítulo 15 ao 19. Então, nós estamos falando aí em 5 capítulos, resumidamente, mas vamos pegar a essência dessa palavra, desse estudo, para que a gente possa realmente aplicar na nossa vida, como tem acontecido comigo. O Senhor tem sido grandioso, eu só tenho gratidão, né, para com Ele. Sei que esse propósito que eu fiz é algo muito além do que eu possa cumprir somente na parte física. Realmente é um desafio, então precisa ter algo a mais, você precisa ter um compromisso a mais para poder estar aqui. Então é um prazer estar aqui, um prazer estar aprendendo e compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem, que vocês estejam acompanhando. Realmente a resposta tem sido positiva, muitas pessoas visualizam, comentam, então eu creio que vocês também estão tirando proveito. Então vamos lá? Nós vamos começar pelas atitudes do sábio e o que isso tem de retorno, né? A resposta quando você tem um procedimento sábio, com sabedoria, quando você pensa antes de agir. Então a gente vai fazer esse resumo das qualidades, das características da pessoa sábia. Depois a gente vai para uma pincelada sobre as características da pessoa tola, da pessoa injusta, que não age segundo os conselhos da Bíblia, né? E o título para esse resumão nosso, você que está estudando, você que está anotando tudo aí, olha só que eu estou cheia de anotações aqui hoje, e nós vamos dar o seguinte título: O Poder da Palavra / Ele conhece nossa intenção e dirige nossos planos. E também faz repreensão às atitudes dos tolos. Então, esse título geralzão aí, o poder da palavra, que nós já estudamos lá atrás. Se vocês voltarem lá no finalzinho de julho, se eu não me engano, início de agosto, os 5 P's que podem travar sua vida. E nós falamos lá sobre um desses P's, era a palavra, né? O passado, os problemas, o plantio, e um dos P's era a palavra. Então, o poder da palavra, e ele conhece a nossa intenção. Muitas vezes a gente diz alguma coisa da boca para fora, mas o Senhor conhece a nossa intenção. Ele nos formou, ele nos conhece por dentro, né? E faz repreensão às atitudes dos tolos. Então vamos lá. Ele inicia assim, né? A resposta delicada desvia o furor. Em outras traduções, acalma o furor. Mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, dão vida nova em sua casa à prosperidade. Espalham conhecimento. Então, olha só. Quando a pessoa ela traz ali um problema, uma dúvida, uma questão, você vai conversar com a pessoa, você não sabe o que se passa dentro dela, né? Qual emoção ela está carregando naquele momento. Se você vai conversar, se vocês vão tratar de um assunto e você vai com delicadeza, com educação, com jeito, mesmo que aquela pessoa esteja brava, passando por uma situação contrária, adversidades, nervosa, problemas em casa, você vai com toda delicadeza, é impossível a pessoa te rebater. Ela fica sem argumento. Então a palavra ela ensina e é muito sábia quanto a isso. A palavra delicada, ela desvia o furor. Por mais que aquela outra pessoa esteja na fúria, esteja doida para brigar, você vai com delicadeza, não tem como, porque é bíblico. Mas a palavra dura aumenta a raiva. Se você já vai com dureza na sua palavra, com aquele jeito já de colocar, de impor, querer colocar a sua vontade, digo isso por mim, como eu disse para vocês há pouco, né? Levanta a raiva mais ainda daquela outra pessoa, porque você não sabe o que está dentro daquela pessoa. Então, muitas vezes a gente pensa que algo é daquele jeito, do jeito que a gente enxerga, na nossa percepção, né? Como a gente estava até falando das leis universais, como que você percebe o mundo e como que você age, né? Nem sempre a sua percepção é a percepção do outro, né? Tem até um desenhinho que a gente faz, que a pessoa desenha um 6 no chão. Então, deste lado eu enxergo um 6 e eu falo, é um 6. A pessoa que está na minha frente, ela fala, não, é um 9. E você fala, não, é um 6, não, é um 9. Por quê? Do lado de lá, ela está enxergando como um 9. Então, vale sempre a pena a gente buscar encontrar essa compreensão e ter essa empatia de entender o lado do outro. Você vê que isso é tão... no nosso dia a dia é algo que acontece sempre, né? E a Bíblia é tão sábia e nos traz essa orientação. A palavra do sábio, ela traz conhecimento, ela é atraente. Então, quando a pessoa está te passando conselhos de sabedoria, quando ela está te passando conselhos de vida,
ou mesmo numa empresa, está te ensinando a experiência que ela já teve, né? Passando um trabalho novo. Então, ela está te transmitindo conhecimento. Isso é atraente, te dá vida nova e há prosperidade na vida dessa pessoa que espalha as boas novas, né? Que espalha o conhecimento. O Senhor se alegra com sua oração e ama o que anda nos bons caminhos, ou o que anda no que é direito, né? Em outras traduções. Ele ama, ele recebe essa oração. Por isso que quando as pessoas estão amarguradas, estão no erro, muitas vezes ela mesma fala, parece que eu rezo e Deus não me escuta. Parece que eu oro e minha oração não passa do teto. Mas porque o Senhor, ele ouve e ama aqueles que andam nos bons caminhos, aqueles que procedem segundo os seus conselhos, né? Como pode alguém se esconder de Deus e encobrir dele os pensamentos, se ele sabe o que se passa até no mundo dos mortos? Então tem um versículo aqui que fala que ele sabe, né, até o que passa debaixo da sepultura, com as pessoas que já se foram, ele conhece tudo. Então nós não conseguimos encobrir de Deus os nossos pensamentos. Aí ele vem e fala uma coisa linda, sábia demais, que a alegria embeleza o rosto e a vida é sempre agradável para quem tem o coração alegre. Então é aquela pessoa que já acorda disposta, já acorda feliz, tudo que ela faz, mesmo que tenha um dia meio atribulado ali, ela tá sempre com um sorriso no rosto. Então embeleza o rosto da pessoa. Não é só porque ela está bem vestida ou bem maquiada, mas é uma pessoa feliz. Então ela transmite aquela harmonia, né? Você vê naquela pessoa que realmente ela tem uma beleza interior. Isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. E você fala, nossa, fulano, é tão bom conversar com você, né? Você transmite uma paz. Então essa alegria que embeleza o rosto da pessoa é porque a pessoa tem essa forma de viver a vida. Ela é agradável porque ela tem o coração alegre. Para a pessoa que tem paciência, a vida não é tão difícil. Ela sempre tem paz. Depois a gente vai ver o inverso dessa situação quando a gente for falar do tolo, né? Que para ele tudo é difícil. Mas para a pessoa que tem alegria, ela sempre tem paciência e nada para ela é tão difícil. Ela sempre olha com os bons olhos, né? O Senhor se alegra com essas palavras bondosas, com os filhos que honram seus pais, que andam nos caminhos de vida, porque tem filhos que andam nos caminhos de morte, tem filhos que você orienta, você ensina, mas ele insiste, né, ir nos caminhos de perdição. E às vezes ele vai para experimentar, ele vai porque um colega ofereceu, ele vai porque estava na turma, na galera, e depois ele não consegue voltar, porque aí já é tarde, né? Mas o Senhor se alegra com aqueles filhos que honram seus pais, que andam nos caminhos de vida, que aceitam a repreensão e anda na companhia dos sábios, que nós também já tínhamos falado no nosso último estudo do capítulo 14. Quem é sábio fica mais sábio, anda com sábio e busca conselhos do sábio, né? Controla as suas palavras, mantenha calma e mostra que é inteligente. Aí ele continua aqui. A pessoa sábia está sempre pronta a aprender. Então complementa aqui o que a gente falou, né? Ela não liga de ser repreendida, ela gosta, né, de aprender. Então ela ama a repreensão. E aí aqui complementa, ela está sempre pronta a aprender. Ouve antes de responder, para não passar vergonha como tolo. Então muitas vezes quando você já reage, né? Nós tínhamos falado isso também em algumas lives anteriores. Você só reage, você está sempre pronto a responder e a reagir. Então você não age como você é, com a sua consciência, com a sua experiência, com os seus valores. Você está sempre pronto a reagir. No trânsito, na família, numa fila, no banco, no trabalho. Então você não para e pensa e fala, peraí, mas condiz com o que eu sou? Com os meus valores, com o que eu trago dentro de mim, você vai estar sempre reagindo porque a pessoa te atacou, porque a pessoa fez a fofoca, ou porque o carro te fechou, porque te buzinou, né? Então a pessoa sábia, ela ouve antes de responder, ela ouve, ela assimila, né? Isso passa pelo filtro da percepção dela, né, com tudo que ela já aprendeu, com tudo que ela vem buscando de conhecimento, autoconhecimento, e aí ela responde. Então ela faz esse processo de ouvir primeiro para não passar vergonha como tolo. Olha só que orientação preciosa. Quem se apressa em defender-se parece que tem sempre a razão, mas só até a outra pessoa
que comece a lhe fazer perguntas. Então você vê que aquela pessoa que ela tá sempre ali falando exacerbada e ela quer mostrar que ela e que se justificando, não há necessidade. Porque quem olha fala, nossa, aquela pessoa ali, acho que ela tá certa, né? Porque ela tá falando tanto, tem tantos argumentos, mas até que outra comece a lhe fazer perguntas. E aí você vai ver que ela começa a se ficar ali embaraçada, gaguejar, já não sabe mais, né, nem o que responder, já perdeu todo aquele jogo de cintura. Então, na verdade, ela só sabe se enaltecer, se envaidecer, mas no final dela é só destruição. Então, nós devemos pensar antes de falar, para que depois a gente não tenha que voltar atrás, né, como aconteceu comigo, que eu falei para vocês nesses exemplinhos aí. Então, quando você bate de frente com a palavra, você está vendo que você teve uma atitude ali que não foi adequada e rapidamente você intervém e tenta corrigir. Não é fácil, é desafiador, como eu falei, mas é necessário. E nisso, quando você tem essa atitude, você está vencendo. Aparentemente você está se rebaixando, aparentemente você se sente envergonhado, você vem com uma sensação de culpa, ou não devia ter feito, ou por que eu falei, ou por que isso, por que aquilo. Mas na verdade, isso é a briga interna da sua mente, querendo manter o controle porque você teve uma reação que não foi sábia. Mas a partir do momento que você corrige aquela atitude ali, você está sendo sábio, você está vencendo. Você está vencendo o grande inimigo do seu crescimento, do seu sucesso. Então, aquilo que você está buscando para ir para frente, quando tem uma atitude assim, se você desmorona e fala, não quero mais saber, não vou fazer mais nada, e nananã, você, na verdade, está desistindo do processo, né? E a evolução, o autoconhecimento é um processo. Então, quando você aceita isso, reconhece seu erro e corrige bola para frente, então ali você subiu mais um degrauzinho ali no seu autoconhecimento e na expansão da sua consciência. Aí nós vamos continuar aqui para encerrar essa parte do sábio, né? Da parte que ele está falando da conduta. Nós fazemos os planos, lembra que eu falei para vocês, né? Mas quem dá a última palavra é o Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus que é Ele que dá a última palavra, né? Quando a gente se coloca no lugar, quando a gente coloca que Ele tem a direção, porque você fica tranquilo, você faz o plano, mas você aguarda o ok do Todo-Poderoso, do Criador, que já tudo criou, já tudo fez, né? Ele julga a verdadeira intenção, ó, novamente ele falando aqui. Além dos pensamentos, peça bênção em todos os seus planos, porque darão certo. Ele dirige os seus planos. Obedecendo o que lhe agrada, ele transforma até os inimigos em amigos. Olha que poderoso, né? Não sei se vocês também já passaram situações assim. Eu já passei situações assim, onde você tem ali uma situação adversa e você às vezes se vê sem até como agir, como que eu vou agir, né, com essa situação. Mas quando você obedece o que lhe agrada, quando você pede bênção para os seus planos, quando você segue o caminho do Senhor, ele transforma até os inimigos em amigos. Porque tem pessoas que implicam com a gente de graça. Aí você fala, não é possível, eu tenho, né, tanto bons contatos, ambiente legal, quer seja numa escola, na empresa, ou mesmo na família. Poxa, eu me dou bem com A, com B, com C. E por que que tem uma pessoa ali que parece que é uma casquinha de ferida? Implica. Às vezes implicou com você de graça, né? Aparentemente não tem nenhum motivo. Então é uma pessoa que você não gosta muito de estar perto, porque você sabe que vai te causar problema. Mas se você faz o que agrada ao Senhor e pede a Ele que conduza, né, as suas atitudes, os seus caminhos, o Senhor transforma isso. Então aquela pessoa que ela via algo em você que irritava ela, que deixava ela com essa rincha de graça, ela vai começar a ver, parece que isso cai como escamas, e ela começa a ver o outro lado seu. E quando vê, vai se aproximando, pede um auxílio, pede alguma coisa ali, e vocês começam a ter um contato. E você tem que também estar pronta, se você sabe dessa palavra, pronta ou pronto, para poder agregar essa pessoa e ter ela ali como uma pessoa não mais inimiga, não mais afastada, mas de repente você vai até ajudá-la. Porque aquilo pode ser muito mais sobre ela, né? Com certeza, sobre algo que está ali equivocado dentro dela, alguma raiz de amargura, alguma raiva, ou ela achou que ouviu algo que não ouviu, interpretou de outra forma, e aí ela vai vendo que realmente não é aquilo.
e tenta se aproximar de você. E você também tem que estar pronto com essa humildade para receber essa pessoa, né? E quebrar esse gelo. E aí ela vai ver como ela estava enganada, né? Ao se aproximar de você. Com a sabedoria, se você tiver a sabedoria, amando o conhecimento e aprendendo, né? Aquele que dá ouvido ao Senhor terá sucesso e será feliz. Nós já vimos isso também num outro capítulo, então ele reforçando aqui que a chave do sucesso e da felicidade é ouvir ao Senhor, é buscar a sabedoria, buscar a inteligência e o conhecimento, né? Seu coração é compreensivo e suas palavras são agradáveis. Olha aqui novamente, né? O homem sábio pensa antes de falar, reforçando também. Suas palavras convencem ao próximo e são doces como mel. Então é isso que eu falei para vocês. A palavra do sábio, quando você tem conhecimento, ela é convincente, né? A pessoa que está ouvindo, ela vê que realmente tem coerência naquilo que você fala, que tem base naquilo que você fala. Então você consegue passar a instrução que você recebeu. É quando você começa a transbordar, você aprende para si, você tem uma atitude diferente e você passa para o próximo. Então é muito bom quando você ouve o Senhor, quando você busca esse conhecimento e ao falar, as suas palavras são doces como mel. E aí ele fala aqui também, continuando dando um conselho, vamos terminar aqui, ele falando que é muito bom, né, acudir os pobres e necessitados. É muito bom quando você pode ajudar, quando você pode auxiliar as pessoas que necessitam, né? Os pobres e necessitados. É como emprestar ao Senhor. E o Senhor não fica devendo nada para nós. Então ele nos devolve tudo de bem que fazemos ao próximo. Olha que maravilha. Isso ele fala no capítulo 19, tá? Depois, se você quiser conferir aqui, foi uma resumida bem geral. E também ele volta a reforçar a correção dos filhos. E se vocês lembram quando a gente falou sobre correção de filhos e tudo, que até eu falei para vocês que não era para espancar, que a vara não servia para maltratar, né, para fazer um ato de agressão com os filhos, mas que sim de orientação e de correção, mas no sentido de orientar. E aqui ele reforça isso. Aí ele fala: corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas, na linguagem, na tradução de hoje, né? Porque muitas vezes a pessoa olha aquele versículo onde a gente estudou da vara e aí fala: ah, então, ó, eu vou lascar a vara no lombo do meu coitadinho aqui. E não é isso, né? Se o Senhor nos ama, nem Ele tem atitudes assim, né? Nós erramos e a gente aprende com as nossas próprias atitudes pelos caminhos que a gente escolhe, né? De se conduzir. Então aqui ele novamente orienta: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade de aprender, que é aquele ditado popular, que é de pequeno que se torce o pepino. Então não adianta depois a criança já estar mocinho, adolescente, você querer embutir ali na cabeça dela princípios e valores. Valores a gente ensina desde pequenininho, desde bebezinho. Você vai falando, na verdade, desde a barriga, né? A gente já influencia o meio daquele bebezinho desde a gestação. Então, você tem que ir ali falando, orientando, lendo histórias, com o dia a dia com coleguinhas, algum fato que aconteceu, você vai ali orientando, reorientando e falando todos os dias. Aqui, né, Provérbios de Salomão, a gente vê isso, porque é Salomão dizendo para o filho. Você vê quantas vezes a gente já repetiu o mesmo conselho? Porque é assim que o pai e a mãe tem que fazer. Você repete hoje, amanhã de novo, depois de novo, depois de novo. E isso vai entrando na sua cabeça. Isso vai virando uma rotina. Assim como o mal vira rotina, o bem também vira rotina. Até mesmo o nosso nome. Você não sabe que você tem esse nome. Mas ali de bebezinho a mãe te chama uma vez, duas vezes, o pai chama, a vovó chama, o irmãozinho chama. Aí você vai decorando a sua mente ali, você ainda bem bebezinho, né? Você não tem aquele raciocínio apurado, mas você vê que você aprende que quando te chamam daquele nome, você olha. Então, é o bebezinho olha quando chama. Então, assim é a prática, assim é a educação do filho, ainda quando ele é pequenininho, na tenra idade ali, né, até os 6 aninhos, entre 5 e 6 aninhos, é onde você vai colocar todos os preceitos, todas as condutas sociais, morais, tudo que você acha, né, que dentro do seu conceito e da Bíblia, né, que é a nossa base de estrutura, que você vai dar ali para um cidadão de bem,
Ninguém cria um filho para o mal, ninguém cria um filho para os caminhos errados, das drogas, dos vícios, da violência. Então, é de pequeno, né? E não é para você matar de pancadas, não é para você esfolar a criança, abusar, maltratar, não. Mas para você vir com o ensino desde pequenininha, né? Assim diz o Senhor, assim diz a palavra, a sabedoria. E aí, agora a gente vai para o conselho, né? Na verdade, as consequências de quando a pessoa é tola. Então, se você se vê aí em uma dessas atitudes que a gente vai ler aqui, é um grande resumo, dentre o capítulo 15 ao 19, de todas as atitudes do tolo. E aí também, da mesma forma que ele replica do sábio, o do tolo ele fala, depois no outro capítulo ele vem e reforça, depois no outro ele reforça novamente, às vezes com outras palavras, mas com o mesmo sentido. Então, vamos lá? O tolo só diz bobagens. As palavras causam desânimo. As suas palavras causam desânimos. Desanimam muita gente. Ele nunca pede conselho aos sábios, não aceita repreensão. Até no último estudo que a gente fez, falava assim que o tolo cada vez fica mais tolo em suas tolices, né? Se perde nas suas tolices. Então ele não aceita repreensão. Ele jamais vai pedir conselhos para o sábio, porque ele se acha o chabichão. Né? A gente viu, acho que até zombadores, usava o termo zombadores. Os zombadores são cada vez mais zombadores e ele não quer conselho. Ele acha que ele é o certo, ele acha que já sabe tudo, então ele não pede conselho. São satisfeitos na sua própria ignorância. Ó, aqui novamente. Então eles são tolos, cada vez mais tolos, se satisfazem na sua própria ignorância. Seus dias são todos difíceis e aflitos. Lembra que a gente viu lá do sábio? Que com a alegria dele, embora ele tenha dias difíceis, nem parece, né? Tudo para ele é agradável, tudo ele tira de letra, é aquela pessoa bem astral, tudo vai dar certo, né? Tá caindo canivete, mas ela tem fé que no dia seguinte vai ser maior, né? Vai ser melhor, a bênção dela vai ser maior e o dia vai ser melhor. Já pro tolo, seus dias são todos difíceis. É aquela pessoa que só reclama. Se tá sol é porque tá muito sol, tá escaldante, tá suada, tá cansada, tá toda molhada. Se tá chuva, é porque a chuva me molhou, porque encharcou meu sapato, porque o ônibus passou no caminho, me jogou água. Se tá frio, nossa, porque tá muito frio, porque eu tenho que pôr muita roupa, porque eu não tenho blusa, porque meu babá. Sabe assim? Então tudo é difícil. Se ela vai pegar ônibus, é difícil. Se ela vai pegar Uber, ela reclama do Uber. Se ela vai pegar táxi, ela reclama do táxi. Então não é as condições, não são as condições nem o ambiente, nem as pessoas, é ela. Então isso é uma tolice. Mas você está me falando que eu sou tola? Não, a Bíblia está dizendo que esse é o comportamento de uma pessoa tola. Então, se você busca o conhecimento, você não vai ter tempo para essas tolices, para essas meninices, para essas reclamações. Porque você busca o conhecimento, você busca a sabedoria, você entende que a sabedoria está à disposição de quem a busca, e você começa nesse processo do autoconhecimento. Então você não tem mais tempo para reclamar, porque você já entendeu e já aprendeu que quando você reclama as coisas pioram. Se você reclama, o seu deserto aumenta. Tem um ditadozinho que fala: quem lamenta, o deserto aumenta. Né? Então você não tem que reclamar, você tem que ter olhos bons, porque olha só, tudo para ele é difícil. O preguiçoso vê dificuldade em tudo. Lembra que a gente estudou do preguiçoso? Que ele fala para pegar o exemplo das formiguinhas, que nem tem chefia, nem governantes, e elas fazem o papelzinho delas, né? O seu mau gênio causa problemas, seus planos fracassam. Olha o que a gente leu aqui, enquanto os planos, né, do sábio, do justo, são abençoados, o final deles terá sucesso, será feliz. Olha aqui. O tolo, né, o ímpio, ele planeja, planeja, planeja. O seu mau gênio causa problemas, aquela pessoa irritadiça, mal-humorada, ninguém quer ficar perto, aquela pessoa de energia baixa, né? E seus planos fracassam. Olha que triste. Aí fala assim, eles são violentos, enganam os amigos e com discussões separam os melhores amigos com suas intrigas. Então, por aí você vê, né? É aquela pessoa que só arruma confusão. Pessoa negativa demais. E aqui ele continua. O que você diz do tolo, né? Com a questão das amizades, ainda ele complementa. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado.
porque você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. Por isso que lá, naquela passagem que a gente leu anterior, ele fala, pense antes de falar. Né? A pessoa que sabe, ela pensa, para ela não ter que arcar depois. Porque aqui, olha, tudo você vai ter que dar conta e arcar com as consequências. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Então, Fortaleza naquela época era uma cidade toda, né? Mas não, a pessoa às vezes prefere ferir um amigo, discutir com um amigo, entrar em embates que não vale a pena e perder uma amizade. A Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado que um irmão. E é aqui mesmo, ó, ele complementa. Às vezes um amigo verdadeiro, ele vale mais que um irmão. E às vezes a pessoa prefere ficar na picuinha e perder aquela amizade. Fala, amigo tem um monte. Mas não é bem assim, porque amigos verdadeiros são pouquíssimos, né? É mais difícil você reconquistar um amigo do que toda uma fortaleza, do que toda uma cidade. Então imagina, você ir num embate, conquistar toda uma cidade, é mais fácil do que reconquistar um amigo ofendido. Então, tolo são essas pessoas que ofendem os amigos e estragam as amizades. As discussões estragam as amizades. E aí ele fala assim, o filho sem juízo, complementando, né? O filho sem juízo, ele pode levar o pai à desgraça e é a tristeza da sua mãe. Isso também a gente já viu, ele reforçou aqui. E fala também da esposa, que uma esposa tola vive resmungando, é como água que pinga sem parar. Isso é muito forte, né? Porque aquela goteira que tem na sua casa, se você já ficou ali numa casa de tia, de vó, uma casa mais antiga, ou mesmo na sua casa aí, né? Ou uma torneira que tá ali ruinzinha, precisa trocar borrachinha, e fica aquele pique, pique, pique. No dia a dia, no barulho, na correria, você não percebe. Quando tá tudo silêncio, que você desliga tudo, você começa a ouvir aquele pique, pique, pique. Aquilo não irrita? Uma goteira pingando não irrita, é super irritante. Aqui ele compara a mulher sem sabedoria. A mulher sem sabedoria, a tola, né, que vive resmungando, é como a água que pinga sem parar. Então, aquela pessoa que só resmunga, só reclama, tem conta para pagar, tem que ir no mercado, ai que menino chato, que criança que deu trabalho, ai a escola, ai não sei o quê, ai é a roupa, é a louça, ai ninguém me ajuda. Nossa, ninguém aguenta. Né? É como se fosse aquela torneira que não para de pingar. Pique, 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 aquela coisa irritante. Então ele faz essa advertência, né? Porque as mulheres têm essa tendência, né, de reclamar. Então ele faz essa advertência. O homem pode herdar bens e dinheiro de seus pais, porém uma esposa sensata só o Senhor pode dar. Oh, glória, né? Então, premiado, feliz é aquele homem que encontra uma esposa sensata. Então, aqui ele faz essa observação. Você pode herdar a casa do seu pai, dinheiro, bens, mas uma esposa não tem quem te dê. Tem que ser pelas mãos do Senhor. Uma esposa sensata, aquela esposa sábia, aquela que vai te ajudar, que vai te auxiliar, que vai te ajudar na administração da casa, né? Que depois vai ser a mãe dos seus filhos e você vai trabalhar tranquilo porque você sabe que você tem aquela companheira, aquela auxiliadora e ali vocês vão seguir juntos nos planos, né? Vão se ajudar, vão se complementar. Então, essa esposa sábia só o Senhor pode dar. E aí ele complementa: quem encontra uma boa esposa encontra a felicidade. Então, é aquele casamento onde os dois, apesar dos problemas, lógico, não vamos dizer aqui que a família é perfeita, mas eles vão ter ali um conjunto, né? Os dois juntos, em outra palavra ele fala, melhor serem dois do que um. Então, os dois juntos ali vão conseguir ir em busca do planejamento, dos sonhos e trabalhar juntos. Não vai ser igual aquela resmungona que só dá trabalho, mas vai ser a sensata que vai ajudar esse homem a ir para frente e os dois vencerem juntos, né? E aí ele fala também aqui para nós, ele dá um conselho sobre brigas e fala também sobre orgulho. A gente até falou um pouquinho aqui sobre orgulho e aqui ele complementa, né? O orgulho leva à destruição. A vaidade faz cair na desgraça. Ou o que se gaba, em outras traduções ele fala o que se gaba faz cair na desgraça. O vaidoso não gosta de ser corrigido. Então é aquilo que a gente falou, o zombador que se acha muito, ele acha que ele sabe tudo, a vaidade dele é exacerbada, né? A gente tem que se cuidar sim, a gente tem que se valorizar, mas tem pessoas que ela deixa aquilo subir para a cabeça. Então vale demais para ela o corpo, a aparência, o cabelo, as unhas e tudo que ela tem, o status, né?
Só que na verdade aquilo é para encobrir algo que ela tem de dentro dela, o vazio. Então ela tem um vazio que ela tenta preencher, como ela não consegue, então é aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, tudo dela é o melhor. E isso só vai levar ela na desgraça e destruição. E são pessoas que não aceitam ser corrigidos, né? Então ele fala sobre isso também. E aqui ele fala um conselho sobre brigas, sobre revoltas, e fala que as pessoas que têm muita revolta gostam de brigar. Porque tudo é revoltado, tudo quer mudar, tudo é do contra, ela gosta de brigar. E nada vale se você tiver um banquete, mas você estiver numa casa cheia de brigas. E isso é muito sério, né? Muitas contendas. Então isso é muito sério. Realmente ninguém tem paz, ninguém tem vontade de ficar num ambiente onde só tem brigas, discussões, quebradeira, quebra garrafa, joga uma coisa no outro e já parte para violência, e aquelas crianças gritando. Então aquilo dá um tremor, dá uma sensação tão ruim, né? Não é legal ficar numa casa onde tem brigas. Então, mesmo que tivesse um banquete, não seria válido se a casa é cheia de brigas, né? Como aqui em cima ele fala que a pessoa sábia tem palavras doces e traz paz. Então, nada melhor do que você estar numa casa com paz, numa empresa com paz, reunido com amigos e familiares com paz. E aonde você encontra paz? Buscando a sabedoria e o conhecimento. Porque se a pessoa busca sabedoria, ela vai vigiar as palavras. Se ela vai vigiar as palavras, ela vai pensar antes de responder, né? E aí tudo isso vai se complementando. Viu como é sábio? Viu como é bom a gente ver um pouquinho de cada coisa e você vê que tudo se encaixa? Então é um desafio para a gente buscar. De repente você não vai conseguir praticar isso aqui tudo numa única vez. É aquilo que a gente falou. Mas não desista, porque é um passo a passo. E aqui ele vai complementando. Quem ama, perdoa uma ofensa, mas quem fica lembrando do assunto estraga a amizade, estraga o relacionamento. Então, você é uma pessoa revoltada, você gosta de brigar, você está sempre ali no meio da confusão, você gosta de ficar lembrando aquele assunto, já foi, já passou, você não consegue mudar o passado. Então, bola para frente. Vamos escrever uma nova página. Se você é uma pessoa que gosta disso, você vai estragar a amizade. Você vai estragar o relacionamento, vai colocar tudo a perder. E ele ressalta: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa, né? Igual aquele caso que a gente viu lá em Minas, né? Quando você começa a ver ali aquela rachadura. Então, esse é o início da briga. Se você vê o início, é bom parar antes que as coisas piorem. Olha só que sabedoria. Então, quando você vê que começou a briga ali, né, com aquela, como fosse uma rachadura numa represa, né, aquela primeira chaminha ali, é melhor parar, porque depois a confusão tá feita. E aí vem uma pessoa, vem outra, e quando vê já virou aquele furdunço. Então, a Bíblia nos orienta também quanto a isso, né? Quanto ter sabedoria nas palavras, nas brigas, nas ofensas. Vocês veem que aqui falou muito sobre amizade, né? Para você não criar contendas e estragar uma amizade, porque é mais fácil você tomar toda a fortaleza de uma cidade do que rever a amizade depois de uma pessoa ofendida. Então são muitos conselhos, são conselhos preciosos. Fala aqui também até do governo, para a gente finalizar aqui, ele fala que o governo, né, quando ele tem autoridade divina, quando ele está dirigindo a nação sob orientação divina, ele não erra em seus julgamentos. Ele utiliza os pesos e as medidas com honestidade. Tem outra tradução que diz que o Senhor instituiu os pesos e as medidas para julgamento. E o rei ou o governador, ele utiliza com honestidade. Então ele não usa dois pesos e duas medidas. Ele está sempre ali fazendo a mesma medida de justiça para o povo. Ele não tolera o mal. Esse é o governo ideal, né? Seria o governo ideal, aquele que fala com autoridade divina, que pratica a justiça. Com justiça, seu governo é forte. Ele sabe que ele depende da justiça para ser forte, para ter essa governabilidade, para que o povo acredite nele, né? Se alegra com a verdade, ama as coisas certas. Quando está com raiva, há perigo de morte, né? Traz a orientação aqui. Mas quando ele está contente, há vida. Então ele celebra com o povo, né? E o sábio acalma o coração de quando ele está raivoso, quando ele está
com raiva e perigo de morte, aqui fala. Então vem um sábio e acalma o coração desse governante. Então assim é o governante diante das mãos do Senhor, diante daquele que tem a sabedoria para nos dar. Antes fosse, né, todos que estão acima da gente, todas as autoridades tivessem essa noção de estar sob a poderosa mão de Deus, dessa autoridade divina, de procurar não errar, né? É homem, claro, vai ter suas falhas, mas procurar ser justos nos seus julgamentos, usar os mesmos pesos e medidas com honestidade. Antes fossem todos assim. A gente sabe que alguns até procuram fazer, né, o que é mais correto para o povo, mas é a minoria, né? E até tirando esse contexto do que a gente está nessa fase aí de reeleger, né, os nossas autoridades, nossos políticos, que a gente venha também a ter esse pensamento, nessa sabedoria, como a própria palavra nos ensina. E mais para frente, em alguns trechos aqui do Provérbios, a gente vai estudar um pouquinho mais até sobre política. Ele dá mais uma ênfase e reforça aqui também esse pensamento. Então, não que a gente vai procurar a pessoa que é 100% correta, porque não existe, mas procura aí aquela que tem mais princípios com a verdade, com a justiça, que ama as coisas corretas, que procura, né, com justiça fazer um governo forte e que se alegra com a verdade, que busca a verdade para o povo, né, que não tenta enganar, ludibriar. Então, se a gente buscar dentro desses princípios bíblicos, talvez a gente encontre alguém ali que se encaixe um pouco mais e que vá de acordo com o que a gente busca como povo, né? Como população, como aquelas pessoas que querem crescer, têm visão, querem algo de bom para você, para o seu próximo, para o seu familiar. Então, que a gente possa ter essa sabedoria, aproveitando aí, falando um pouquinho desse contexto que estamos vivendo, tá bom? Então, essa é a nossa palavra de hoje. Foi muito bacana, apesar de serem aí 5 capítulos, eu acho que deu para dar uma boa resumida. Se você pegou só o finalzinho, né? Volta lá no início, vai anotando, porque são ensinamentos preciosíssimos. E vamos então amanhã dar continuidade com o capítulo 20. Espero que eu consiga vir aqui com você